Esse é o Em Detalhes do primeiro, segundo e terceiro episódios de Andor, nova série da Disney que se passa no universo de Star Wars. E como eu faço com toda série de universo, esse vídeo aqui serve para expandir alguns detalhes que são mostrados lá no episódio. Por isso eu peço que você, de cara, se inscreva no canal, deixa aquele like, fique sabendo que esse vídeo tem spoilers. Importante também, tá? Tem spoilers da série até aqui. Nada que adiante muito do futuro ou que estrague algum acontecimento para quem está assistindo apenas a série. Para esses primeiros episódios, eu vou fazer algo mais de localização, né? Eu vou responder quando se passa a série, também vou dar todo esse panorama, onde se passa, quais são os locais visitados, citados também, e o que são alguns símbolos que ficam por ali, tá? Nos outros, aí eu falo mais sobre veículos, sobre armamentos, essas coisas. Outro ponto importante, eu vou levar em consideração o cânone, apenas o que é pós-Disney. Vez ou outra, quando eu levar em consideração o universo Legends, eu vou deixar claro, tá? Porque muitas vezes sai do Legends e volta pro cânone aqui. É o que acontece com as séries, é o que acontece com as séries animadas, é o que acontece com os quadrinhos. Então, é isso que eu vou fazer. Primeiro o cânone, aí depois eu trago do Legends, caso necessário. Nos é dada a informação que estamos no ano 5 BBY. BBY quer dizer Before Battle of Yavin, ou antes da Batalha de Yavin em português. A Batalha de Yavin é um dos grandes acontecimentos de Star Wars, né? Acontece no final do primeiro filme, mais precisamente no episódio 4, é quando a primeira Estrela da Morte é destruída pelo Luke e os rebeldes conquistam, melhor dizendo, sua primeira grande vitória. Como foi algo que começou a derrubar o Império, as séries, filmes, livros e também os quadrinhos levam em conta BBY para datar os acontecimentos antes da batalha e ABY para os elementos depois da batalha. Importante adendo para não se confundir, tá? Em português as coisas se invertem um pouco. ABY é antes da batalha de Yavin e DBY é depois da Batalha de Yavin. Eu vou usar em inglês porque prepara vocês para os letreiros que aparecem em tela no original. Mas veja, se tiver em português o contexto geral, cuidado para não se confundir BBY, ADY, DBY, não se confunde. Mas se confundir, vem aqui que a gente desenrola, tá? E outra, esse não é o único calendário. Assim como o nosso AC e DC, né, antes de Cristo, depois de Cristo, isso foi algo usado tempos depois e aqui funciona para efeitos mais de quarta parede entre nós e as produções ali de Star Wars. É mais para organizar a percepção geral da coisa. Afinal, é uma história contada, né? Sobe até o letreiro, então é uma história contada por alguém, por isso que tem esse lance aí de que pode usar esse recurso narrativo que fica na quarta parede. Pois bem, estamos há 5 anos da Batalha de Yavin nesse primeiro episódio da série, ou seja, há 5 anos do final de Star Wars. No caso, no calendário normal, trata-se do ano 7.972 e no calendário de Lothal é o ano de 3.272. Um dia eu falo sobre os calendários desse universo em um vídeo mais específico. O que você tem que entender é que esse é um momento onde o Império já tinha feito boa parte da transição, já tinha feito grande parte do seu domínio. Os Jedi que sobraram, eles estavam intocados, já se passaram acho que 14 ou 15 anos desde a Ordem 66, quando houve o grande expurgo Jedi, né, que é o final do Star Wars Episódio 3. É também a época onde as rebeliões começam a ganhar mais força, não necessariamente mais força, mas começa a ganhar um pensamento comum, uma certa unidade. O personagem do Sol Guerreiro é muito importante nesse sentido, a gente viu lá em Rogue One, né? Vários ataques já vinham acontecendo pelos planetas dominados pelo Império e agora esses ataques passam a ser mais ordenados, seguindo pelo menos uma linha de raciocínio um pouco mais próxima. É um momento de início da luta armada também, mas é um momento cheio de espiões, cheio de pessoas infiltradas dos dois lados. Enfim, é uma época bem turva, onde nascem grandes lideranças de rebeldes, né? O personagem do Luthen é um caso desse, é onde nascem também os grandes traidores e por aí vai. O Ezra Bridger, da série lá Rebels, a série animada Rebels, se você não assistiu, é fundamental pra gostar de Star Wars hoje em dia, tá? É quando ele se junta aos Spectres, né, nesse ano, o grupo lá do Rebels, Jyn Erso e o Sol Guerreiro, que eu já falei sobre ele, ambos de Rogue One, eles já estão por aí. É nessa época que também os arquivos rebeldes são criados e vários ataques acontecem a partir daí, seja para roubar armas, a fim de fortalecer os grupos rebeldes, seja para roubar créditos e financiar a rebelião, ou roubo e desvio de planos do Império, planos de armas, planos de atentados, de ataques, de governo, enfim. Eu não vou me aprofundar mais no que aconteceu no ano 5 antes da Batalha de Yavin, porque pode aí sim dar algum spoiler para quem está acompanhando apenas a série
Endor. Vai que a série visita um desses acontecimentos, aí eu volto a falar sobre eles aqui nos Em Detalhes. Este é o quando, então vamos para o onde. O primeiro planeta que visitamos se chama Morlana 1, Morlana 1. É a primeira aparição sobre esse planeta e é ciente que ele é governado e cuidado pela autoridade corporativa. Assim que mostra o nome do planeta, mostra que ele está no setor corporativo e os guardas mortos, bem como o antagonista dos episódios, né, dos 3 primeiros episódios, são justamente dessa entidade. Eles são Corps, que chama, né? Essa informação é muito valiosa porque esses planetas pertencem a uma tal aliança corporativa, que é um conglomerado que foi ativo durante a República e até certo ponto também no Império Galáctico. Esses locais são liderados e quase arrendados, por assim dizer, por grandes corporações. É como se, por exemplo, a Microsoft tivesse um planeta e tivesse total autonomia sobre isso, né? As forças policiais, tudo da Microsoft, a saúde é da Microsoft, o comércio da Microsoft, a infraestrutura, tudo é dessa corporação. Por isso, os setores corporativos. Seja para explorar, seja para colocar sua sede, tá livre aí usar o planeta, né? Isso acontece em uma galáxia que tem muitos planetas, onde você também pode viajar facilmente entre um planeta e outro, então corporações facilmente iriam dominar um desses planetas, né? Não é tão diferente aí do que uma grande corporação está querendo fazer com Marte, se é que você me entende. Só para concluir sobre Morlana 1, ele fica num setor que pertence à Orla Exterior, uma região que abriga muitos mundos e muitos planetas primitivos, é importante dizer. Fest é outro planeta citado aqui. É onde nasceu o Cassian Andor, segundo os registros, mas depois descobrimos que não é verdade, né? Foi uma informação implantada talvez ali durante o seu processo adotivo pela sua mãe. Fest fica pertinho de Mantuine e também perto de Dantooine, mas não confunda. Tatooine, que é lá do Luke, etc., é lá do outro lado, tá? É longe. Fest virá a ser importante para a Aliança Rebelde porque servirá de sede regional e também de sede operacional para os aliados. O planeta é dado como um dos mundos relativamente seguros para se viver nessa época, se você está obviamente contra o Império, e é hub de Starfighters. É de lá de onde saem as navezinhas para fazer os ataques, né? E a raça dominante lá é a raça humana, mas se mistura por conta desse lance da facilidade de viver lá durante o Império. É um planeta que fica na orla exterior. E só para servir de referência, Mantuine, que fica pertinho, abriga grandes guarnições imperiais, mas ele conseguiu se sobressair na luta inicial contra o Império e passou a fazer parte da aliança que viria a lutar pela República. Então só para você ter como referência essa região que o Andor visitará, acredito que andará cedo ou tarde. É bem legal pra gente sentir o clima que a série vai querer visitar várias vezes. Ferrix, ou Ferrix, é o planeta onde Cassian se baseia. Ele, sua mãe, seus amigos, enfim. É o planeta que talvez a gente passe mais tempo aqui nos 3 primeiros episódios, né? Ele pertence ao sistema Morlane e não sabemos muito ainda sobre, porque é uma das primeiras aparições dele aqui, no caso, no cânone de Star Wars. Ele é um planeta que abriga muitos trabalhadores, é um planeta baseado na cultura do ferro, por isso que tem tanta sucata, por isso que tantos saqueadores, não é nem saqueadores, né? A galera que quando a nave cai, vai lá e destroça toda a nave, por isso que eles vão pra lá. A mãe do Andor, né? A mãe adotiva, melhor dizendo, é uma dessas. Como referência, a Rey faz isso lá no primeiro Star Wars dela, ou seja, Star Wars Episódio 7, enfim. E por isso também que nesse planeta tem tantas ferramentas, tantos EPIs, né, que são equipamentos de proteção individuais. Por todos os lados tem referência ao trabalho e também ao ferro. Eles se comunicam através do ferro. No episódio 2, o despertador é de um cidadão batendo numa bigorna de maneira totalmente ritualizada. Ele para, faz um gesto, né, faz todo um ritual, como se fosse uma dança. E isso nos vende que ali há sim uma cultura em volta do ferro, em volta dessa vivência. Bem como no terceiro episódio, eles rechaçam os guardas da corporação ao se juntarem, se comunicando também através do ferro. Enfim, é um planeta novo. Vai ser muito explorado ainda, acredito, mas perceba, zero diversão por esse planeta. É um planeta para se trabalhar e também para se esconder. Indo para a Orla Média, ouvimos falar sobre Wobani, ou Wobani. A Orla Média, que é onde fica esse planeta, é uma região próxima da região da expansão, pertinho ali de Corellia, ali pelo núcleo da galáxia, tanto que é uma região de intensa rota comercial. O Império tem bastante atuação por aí, tá? Inclusive sob Albany, que foi citado aqui nesse episódio. Ela foi apenas citado, né, no primeiro episódio como um local onde iria haver uma corrida que Bix e Tim estavam decidindo entrar ou não. Mas eu vou aproveitar isso para explorar um pouquinho essa informação e aumentar as suas ideias sobre Star Wars. Durante a Era Imperial, o planeta foi usado pelo Império Galáctico
como um local de trabalho e também como um campo de prisioneiros. Por isso que esse local é fruto de várias missões da rebelião, que é para libertar prisioneiros. Esse planeta já apareceu em Rogue One, a Jyn Erso passou por lá e perceba, ele é um anagrama para Obi-Wan Kenobi. Por que isso? Não sabemos, eu só tenho essa informação de que ele é um anagrama para Obi-Wan Kenobi, tá aí na tela, ó. A série Mandaloriano já citou o Albany e eu tô botando fé que o Andor pode dar uma passada por lá, até porque ele tem a informação de que vai haver essa corrida e etc, então, enfim, sem querer teorizar, mas eu gostaria de ver o Albany em tela. O último planeta citado é Kenari, ele também fica na Orla Média e faz aqui o seu debut na série, tá? Pela primeira vez que ele aparece. Tudo que sabemos foi mostrado, ou seja, muito pouco. Ele foi explorado pela República e, ao que tudo indica, um pouco antes das Guerras Clônicas, mostrando como a República já tinha muito de Império em seus finalmente e por isso foi fácil mudar o sistema político da galáxia quando houve a Ordem 66. Depois de ser explorado e de algum grande desastre, o planeta foi abandonado. Isso me lembra demais um jogo chamado No Man's Sky. É impressionante como isso me lembra. Você vai no planeta, explora, explora, explora e vai embora deixando ele para trás, talvez nunca o visitando novamente. Mas pro fim do segundo episódio, uma nave cai onde estavam Cassian e a sua tribo. O planeta, como já falei, é Kenari e a nave caída é da República. Ela é mais precisamente da Confederação, né, do que de fato da República, tá? Só que dado o sistema à época, como estávamos antes das Guerras Clônicas, faz sentido dizer que ela é da República. Pelo símbolo dos oficiais, é sim uma nave da CSI, né, a Confederação de Sistemas Independentes, que também ficou conhecida como a Aliança Separatista lá no Star Wars Episódio 2. Essa nave era da República porque a República quem mandava na época, mas vale a análise de que a Confederação era dominada por Darth Sidious, e isso por debaixo dos panos, e também pelo Conde Dooku, no caso, publicamente, ou seja, atitudes bem imperiais já estavam acontecendo por ali. Essa foi justamente a galera que criou a crise em Naboo, no segundo filme de Star Wars, com o apoio da Federação do Comércio, a Aliança Corporativa, que eu já citei aqui, o Clã Bancário Intergaláctico, a Guilda do Comércio, a União Tecnológica e a liderança do Dooku também. Aquela nave cai ali porque, como eu já disse, a Orla Média, onde fica Kenari, é uma zona de comércio intenso, cheia de rotas comerciais e muito movimentada. Segundo a Wikipedia, só para sustentar o que eu tô falando, né? A Wikipedia do fandom, mais precisamente, que é a Wikipedia, eu vou abrir aspas aqui, tá? Após o término da guerra, vários redutos separatistas instalaram-se em esparsos locais da galáxia com a finalidade de preservar os ideais da CSI e combater o surgimento do recém-formado Império Galáctico. A causa separatista buscava a igualdade de relevância entre sistemas e um governo sem a corrupção que assolava a República havia anos. Ou seja, a Confederação é um pouco ambígua, porque na República pertence para a República, mas funciona para o Império. No Império quer quebrar o Império. É muito ambígua, ela foi utilizada, ela foi manipulada algumas vezes ali quando a gente olha para Star Wars, os filmes, né? Então, cair no pé do Andor, eu acho que é muito simbólico, porque o próprio Cassian Andor em si vai ser também um personagem bem ambíguo, já que ele virá a ser um espião, né? Enfim, ele pode usar inclusive isso ao seu favor, mas de início não é um símbolo legal para ele, é um símbolo que denota dor para ele, digamos assim, né? Então vamos ver como é que a Confederação vai se desenrolar aqui em Andor. O que é aquela caixinha que o Cassian tenta negociar com o Luthen? É dito que aquilo é um Star Path e contém informações de identificação de naves do Império. É isso que sabemos até então, tá? Esse é o cano dessa caixinha aí. No Legends, a Star Path é um sistema de navegação usado na Errant Venture, que é uma nave imperial de classe 2, mais precisamente uma Destroyer. Mas isso, de novo, é segundo o Legends, ou seja, não é aceito no cânone da Disney, pelo menos ainda. A Errant Venture aparece no cânone apenas como uma nave que tem um cassino e o Lando esteve nesse cassino, então não é nada demais. Ao trazer essa caixinha e essa possível ligação com a Errant Venture, é capaz dela realmente virar cânone em Andor, e faz sentido. É assim que as coisas vão virando cânone no novo cânone aí de Star Wars, né? Então, como ela ficou para trás, a caixinha, fica difícil cravar isso, mas é o que temos para hoje, né? Sugerir, apenas supor. Importante saber que esse tipo de item contém
informações de navegação que servem tanto para camuflar uma nave, como também para saber para onde que as naves irão ali que utilizam aquele item, o que pode ser muito útil quando a gente observa do ponto de vista de um espião, né? Que é o que está acontecendo nessa série. Ele foi um item muito utilizado aqui para mostrar como o Império é frágil justamente ao se colocar com uma certa imponência, porque o Cassian Andor conseguiu, por debaixo dos panos, surrupiar um Star Path, e isso chamou bastante a atenção do Luthen. É a isso que a gente tem que se apegar nesse momento, mas fica aí também as suposições quando se fala do universo. Como o vídeo está muito longo, eu vou parar por aqui. Eu ainda preciso falar mais sobre veículos, sobre outros itens que aparecem, outras questões também que vêm aparecer, mas eu creio que terei tempo e espaço para fazer isso nos vídeos seguintes, tá? São 12 episódios, então vai aparecer muita coisa e eu vou trazer muitos detalhes ainda sobre a série e sobre o universo Star Wars. Então até lá. Te convido para ver as análises dos 3 primeiros episódios, caso você não tenha visto ainda, e também acompanhar as outras séries aqui comigo, seja House of the Dragon, que eu tô fazendo aqui, Anéis de Poder, Breaking Bad, que eu tô reassistindo com a turma, enfim, tem muita coisa. Fica o convite para você que tá chegando aqui agora, tá? Até lá, um forte abraço em vocês, e eu fui. Tchau!